Colégio Brasileiro de Radiologia, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, major da Força Aérea Brasileira. Doutora Aline, muito obrigado pela sua participação, uma excelente aula, uma boa noite. Até já. Olá, boa noite. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Já Perfeito, doutora. estão vendo já? Está em modo apresentação? Ainda não, tá como edição. Peraí. Peraí. Peraí que eu me assustei com o seu Paulo. Peraí. Pronto, agora foi, né? Agora sim. Obrigado, Pronto. doutora. Boa aula. Certo. Gente, eu estou encantada, primeiro com o evento, queria parabenizar os organizadores, o Anderson, a Nelides, né? A equipe que me convidou, quem está organizando, além deles, imagino que tem um time aí. Estou encantada com as aulas, já fiz perguntas, já aprendi muito. E essa aula do Alessandro, enfim, gente, eu estou maravilhada. E como a radiologia, a gente a cada dia se encanta mais, pode sempre melhorar, né? Não tem fim, assim, para melhoria. Bom, então eu vou falar sobre ressonância magnética das mamas. Eu estou aqui como representante da Comissão de Acreditação e Diagnóstico por Imagem. Eu já fui apresentada, já deixo aqui minha rede social, também falo muito de ressonância magnética das mamas no meu Instagram, então a gente não vai conseguir esgotar o tema aqui, então se vocês quiserem me acompanhar por lá ou tirar dúvida, é um exame que eu faço muito. E antes de entrar no tema, eu queria falar um pouquinho sobre que esse ano eu faço parte da Comissão de Acreditação em Diagnóstico por Imagem, a CAD, né? E o que será? O que que é acreditação? Acho que vocês já ouviram falar, né? Mas de uma forma bem simples, nada mais é do que o reconhecimento por uma organização externa da obtenção de padrões de qualidade e segurança. A gente está desde o início aqui falando de qualidade e também de segurança do paciente. Então, imagine só você ter um reconhecimento, né, uma certificação de que o seu serviço trabalha com qualidade, faz os exames de acordo com o que a legislação pede, uma dose de radiação adequada, né? Nós estamos aqui numa equipe multiprofissional, cada um com o seu saber, com a sua área de atuação. Então, é isso que é o PAD, é o Programa de Acreditação e Diagnóstico por Imagem. Existem vários produtos, né, do PAD, então talvez vocês já conheçam aí os selos, né, de tomografia, de ressonância, mamografia, que foi um dos primeiros, né, ultrassom, selo de raio-x, ou seja, você envia a imagem do lugar que você trabalha, né, da sua clínica para o CBR, os especialistas vão analisar. Eu gosto sempre de frisar que esse processo ele é muito sério, assim, então o paciente, os dados são omitidos, a clínica a gente não sabe realmente nada, é avaliado exclusivamente ali o exame. E além dos selos de qualidade, existe aí o programa inteiro, né, que a gente avalia os auditores eles avaliam a questão dos processos, né, como um todo, não só da região da imagem. E, além disso, a gente tem também, ultimamente, o PAD para teleradiologia. Bom, e a gente saiu lá do Rio Grande do Sul, né, e viemos aqui, eu estou em Manaus atualmente. Só para vocês terem ideia, a gente tem cerca de 500 serviços acreditados pelo PAD atualmente. Aqui na região norte, a gente está lá no final ali, só temos 14 serviços acreditados. Aí no Nordeste, imagino que tenha muita gente aí do Nordeste nos assistindo, 45 serviços acreditados pelo PAD, mas eu tenho certeza, eu acredito que nós podemos mudar essa realidade, né? Aqui no Amazonas, nenhuma clínica tem o selo do PAD, e eu até pesquisei na Bahia, são 3 serviços apenas, então eu gostaria muito de divulgar esse trabalho incrível que o CBR faz, e é muito bom. Imagina você ter isso disponível na sua clínica, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora sobre educação continuada e os programas de melhoria. Bom, agora vamos falar sobre o que eu vim aqui para falar para vocês, né, sobre ressonância magnética das mamas. Eu vou seguir esse roteiro bem simples, né, que é também como os auditores vão avaliar quando eles chegarem lá no seu serviço, que são os cuidados antes do exame, os cuidados durante o exame e os cuidados após o exame. Para o exame chegar lá na hora que eu for laudar, né, com aquela imagem maravilhosa aí que a gente assistiu na palestra anterior, o início foi o que todo mundo já falou, muitas pessoas já falaram, né? Começa lá bem antes desse momento do exame, né? Então, o trabalho em equipe, a gente saber, por exemplo, se esse exame ele é rastreamento, ou é um exame de diagnóstico, eu preciso solicitar que essa mulher ela
faça a ressonância magnética dela entre o 7º e o 14º dia, né, da data da última menstruação? Será que isso é importante para o caso dela? Tudo isso tem que ser falado e começa lá no agendamento, na equipe da recepção, e o nosso conhecimento, a gente pode ajudar essa equipe a melhorar a comunicação com a paciente, ver se ela tirou todas as suas dúvidas lá no questionário, deixar a paciente mais tranquila, né? Isso até interfere aí nos artefatos de movimento. A gente sabe que uma pessoa que vai fazer ressonância magnética das mamas, em geral, ela já vem com um nível de ansiedade, além de colocar ela num tubo, né, já vem com um nível de ansiedade de uma investigação. Então, provavelmente ela já fez uma mamografia, já fez um ultrassom, talvez já tenha feito até uma biópsia, tem o diagnóstico de câncer, ainda vai começar o tratamento. Então, todo cuidado ali no manejo e nessa comunicação mesmo acolhedora para atender essa paciente. E, por fim, a questão de bobina e posicionamento. Quando a gente fala de DUM, de data da última menstruação, só para, não sei se todos sabem disso aqui, por que a gente pede nesse período, o ideal de fazer ressonância é nesse período, do 7º ao 14º dia, quando a gente tem menos efeito hormonal do ciclo menstrual, sendo que o primeiro dia é o dia que vem a menstruação. Isso tudo tem que ser explicado dessa forma, tá? Não adianta você colocar do 7º ao 14º, que às vezes as pessoas não sabem. Então, o dia 1 é o dia que vem, vai contar 7 dias ali para frente, e essa janela é o ideal, porque tem menos efeito hormonal, então meu parênquima, minha glândula está captando menos. Agora, além de tudo isso, eu preciso ter os checklists, né, meus protocolos de checagem, que eu imagino que vocês devam ter aí também, checar o nome completo do paciente, a data de nascimento, checar qual o exame, a lateralidade, se o exame vai ser com contraste, qual tipo de contraste, enfim, vocês sabem que esses erros, por exemplo, de posicionamento, de lateralidade, são erros comuns ali quando a equipe vai fazer a acreditação. Então, a gente sempre tem que seguir o mesmo protocolo, a mesma checagem, para não perder nenhum dado importante. Bom, algumas pessoas aqui imaginam que façam mamografia, né? Então, mamografia a gente já sabe, todo mundo já sabe muito bem como é que a gente posiciona, como é que o exame está de boa qualidade, o que que eu avalio ali. Então, por exemplo, existem áreas obscuras da mamografia, né? O quadrante supramedial, a cauda de Spencer, que já é mais lateral. Então, quando eu vou fazer a minha imagem crânio-caudal, eu vou privilegiar aqui a parte medial. Quando eu faço médio lateral, eu vou precisar enxergar essa parte aqui do QSE, né, mais lateral, que eu posso perder numa imagem crânio-caudal. Eu sei, por exemplo, imagino que vocês saibam, que a mama ocupa todo esse espaço, né, da linha axilar anterior até a linha paraesternal, aqui, da clavícula para baixo, enfim, eu preciso ter certeza que eu analisei toda essa área, tanto na mamografia quanto no ultrassom. Bom, e só para pegar o gancho ainda da mamografia, quando eu vejo um exame, por exemplo, aqui de rastreamento, né, a gente sabe que os mamilos têm que estar perfilados, o sulco inframamário, que eu preciso ver o músculo peitoral maior chegando até a linha da mamilar. No crânio caudal, o ideal é que eu veja a gordura retromamária. Se eu conseguir enxergar ali o músculo peitoral maior, melhor ainda. Não conseguimos em todos os pacientes, mas aí eu sei que eu analisei toda aquela glândula ali para frente. Bom, isso tudo já é conhecimento de todos. E na ressonância magnética não é diferente. A preocupação com o posicionamento, ela precisa existir da mesma forma. Bom, essa paciente ela estava assintomática, tá? Fez 40 anos, foi fazer a mamografia dela, por isso que é um exame de rastreamento. E no exame de rastreamento nós detectamos, vocês estão vendo aí meu mouse? Detectamos um nódulo aqui no quadrante inferomedial, um nódulo irregular. Essa paciente, no laudo saiu BIRAD 0, ou seja, precisou fazer um outro exame, no caso uma ultrassonografia para investigar. Na ultrassonografia, um nódulo irregular, né? Então, categoria BIRADS 4B, fez a biópsia, era câncer, fez tratamento, ela está ótima. O objetivo de trazer esse exame só para mostrar para vocês que era um exame de rastreamento, ela não tinha sintoma, não sentia nada. Nessa paciente, quando chegar para fazer a ressonância magnética, você vai ver se consegue agendar naquele período ali da data da última menstruação, tá? Porque isso pode ser que nos ajude na ressonância magnética. Já uma paciente que vem para um exame diagnóstico, ou seja, ela tem um sintoma, ela tem um nódulo palpável, ela tem uma retração, sai secreção no mamilo, enfim, qualquer sintoma. Isso não é mamografia de rastreamento. Eu não vou esperar para fazer o exame dela o próximo ciclo, porque eu não quero correr o risco de demorar, de perder uma lesão suspeita para câncer.
que era o caso, por exemplo, dessa mamografia aqui. Você vê que a técnica que fez esse exame colocou, inclusive, um marcador ali da área que era palpável, né? O paciente tinha um nódulo palpável, tinha retração da pele, retração do mamilo, então isso aqui também é um BIRAD 5, né? Uma lesão altamente suspeita. Esse caso aqui, a paciente vai fazer o exame assim que possível, tá bom? Porque, inclusive, nem é para fazer ressonância nesse momento. Suspeitou na mamografia ou no ultrassom, essa paciente vai direto para a biópsia. Tá? Mas eventualmente alguém pede uma ressonância, o ideal é fazer a ressonância depois que já fez o diagnóstico de câncer, que aí a gente vai ver a resposta quimioterapia pré e pós, mas eventualmente um BIRADS 4, 5 chega para a gente antes da biópsia e a gente não quer perder tempo, certo? Vamos em frente agora falando do que eu queria muito falar, assim, grande parte da nossa aula vai ser sobre isso, posicionamento. As referências que eu botei aqui, gente, esses artigos estão muito bons, esse aqui de 2014 da Radiographics, praticamente eu tirei muitas imagens desse artigo, então acho que vale a pena vocês terem acesso. E ele fala o seguinte: um excelente posicionamento, ele é a chave para a ressonância magnética da mama, assim como na mamografia. Quais são os nossos desafios na ressonância? A posição, né, que é em pronação, é um órgão não fixo, né, externo, tem uma composição de gordura, existe ali a interface com o ar, que pode dar algum tipo de artefato, existe uma variabilidade de tamanho, de formas. Então, esses são os nossos desafios. Qual o nosso objetivo? O que a gente quer? Incluir a maior área possível de tecido mamário, reduzir, minimizar aquele efeito de dobra na pele. Se você faz mamografia, por exemplo, eu tenho certeza que na hora da compressão, viu que tem uma dobra da pele, você vai descomprimir, vai fazer de novo esse exame. Isso serve também para ressonância magnética, tá? Evitar a mama deformada, às vezes a pele ficou presa aqui, ficou cada uma de um jeito, não é para seguir com esse exame, é para voltar lá e reposicionar. Garantir a supressão de gordura homogênea, isso aqui é um desafio, mas é muito importante, principalmente quando a gente vai fazer o estudo dinâmico, vai fazer a subtração depois, porque se não tá se não suprimiu a gordura, aquele exame ali vai ficar mais difícil de analisar no pós-processamento. E, por fim, permitir um fluxo de contraste consistente. O que é isso? Uma mama grande, às vezes ela chega até lá no final, né, na parte de baixo da bobina. E aí eu vou mostrar um caso para vocês. Às vezes está comprimindo, fica comprimindo ali o mamilo e a parte distal. Essa compressão, além de amassar, né, deixar o tecido glandular ali amassado, pode prejudicar que o contraste chegue lá. Então, não vou ver alguma lesão ali na região retroareolar, que é justamente uma área ruim de analisar na ultrassonografia, por exemplo, porque é um mamilo dá sombra. Então, eu não posso deixar essa mama batendo lá embaixo e comprimida, porque aquilo ali, eu posso deixar de detectar alguma alteração. Ou então aqui as bobinas, os tipos de bobina, né? A gente tem a bobina com fundo ali aberto e o fundo fechado. O posicionamento, você precisa auxiliar, né, essa pessoa, essa mulher, quando ela vai colocar a mama lá na bobina, né? Centralizar, deixar a mama pendente, verificar ali com a barra central se os mamilos estão equidistantes, analisar cada mama, na margem lateral, na margem medial, ver se ficou alguma dobra, ajeitar ali a pele para não ficar nenhuma dobra. Você vê aqui que na foto ela está ajeitando o sulco inframamário, que também a gente faz isso na mamografia. Tenho certeza que ninguém deixa ali a gordura, assim, aquela gordura da barriga aparecendo, né? No exame de mamografia, a ressonância é a mesma coisa, puxa aquele tecido para baixo para ele não aparecer e não gerar nenhum tipo de artefato. Olha aqui, por exemplo, essa primeira imagem superior aqui, a mama está centralizada, não tem nada comprimindo, está perfeita. Você vê que na segunda, aqui na setinha, a mama está para cima, né? Então sobrou tecido mamário ali, vai ter uma maior interface ali com o ar, né? Então pode dar algum tipo de artefato. Olha aqui embaixo, ficou a pele ficou repuxando para cima, o meu mamilo ficou deslocado. Isso aqui tudo eu preciso analisar antes de começar o exame. E olha a diferença que faz, né? Essa mama que está mais para cima já deu um artefato ali no sulco inframamário e é só você reposicionar, tá lá, a imagem fica bem melhor, mais adequada para a gente ver. Aqui outros casos, um artefato aqui na região axilar, na região external, foi somente posicionamento. Aqui a dobra da pele, vocês estão vendo que na setinha aqui a pele toda dobrada, isso aqui foi só um posicionamento, é a mesma paciente, e você veja como, né, não tem mais artefato ali, a gente conseguiu ajustar. Bom, mama grande. Mama grande é um desafio,
né? Nós sabemos disso, mas eu preciso, ao máximo, tentar melhorar. Então, o que que pode ser feito com aquela mama que é muito grande? A gente pode colocar uma almofada, né, um coxinho ali embaixo do externo, suspender essa mulher para que o mamilo não fique tocando lá embaixo. Você vê aqui o que ele fez. Ele colocou um coxinho aqui abaixo do externo e suspendeu tudo. Como a mama é muito grande, você vai suspender um pouquinho, não vai deixar de ver tecido, mas eu não vou pressionar o mamilo lá no fundo da bobina. Perceberam? Olha aqui nessa imagem como aquela gordura abdominal eu posso puxar, né, para baixo e sair daquela minha área de interesse. Então são detalhes, mas que fazem toda a diferença. Aqui também existem as almofadas para supressão de gordura. Não sei se vocês têm isso disponível. Eu até perguntei nos serviços que eu dou laudo de ressonância de mama e, enfim, ainda não encontrei, mas a imagem fica muito melhor. Você coloca esse suporte ali, ele realmente protege ali, reduz aquele artefato do ar. Umas outras situações que a gente pode lançar a mão também, alterar a posição do braço, né? A posição ideal é com o braço para cima, a gente sabe, mas às vezes um paciente idosa ou não pode mexer, você pode fazer com o braço para baixo, uma mama muito grande, às vezes a paciente fica mais confortável, então a gente pode lançar a mão dessa situação, né? Olhar sempre a imagem prévia, a ressonância de mama cada vez ela é mais utilizada, vai ser mais utilizada ainda porque os estudos mostram que ela é muito sensível para detectar lesões e, e ela é usada como rastreamento em pacientes que têm alto risco para desenvolver câncer de mama. Então, não é raro a paciente vir fazer e já tem um histórico, já fez ano passado. Então, dá uma olhadinha naquelas imagens prévias, né, como foram feitas, como é que está essa imagem, o que que a gente precisa analisar ali. E sempre, gente, revisar as imagens em três planos, né? Antes de qualquer sequência, porque o que é muito comum, né? Às vezes o técnico está lá, segue o exame na hora de fazer o dinâmico, na hora de injetar, às vezes chama a gente, ou enfim, aí que a gente vai ver, não, mas não está saturando, está ruim. Poupa tempo também, se a gente analisar e já posicionar, já fizer o exame certo desde o início, né? Lembrando aí que um exame demorado tende a paciente mexer mais, né? Foi aquilo que o Alessandro falou também. Depois de um tempo já não vai muito adiantar, e no nosso caso, a parte dinâmica é mais importante. Então, vou falar também para vocês de protocolo abreviado, já começar o exame certo vai ajudar muito. Bom, então agora a gente vai para os cuidados durante o exame, né? O que que eu posso fazer? Também coloquei mais uma imagem aqui de um artefato, no caso aqui é alguma situação da bobina, né? Que eu acho que alguns equipamentos têm um ajuste, então você ajusta para a mama pequena, quando põe a mama grande você esquece de abrir, né? Então também dá esse artefato, você vê que não satura gordura, isso atrapalha demais na hora que a gente vai analisar. Bom, o protocolo correto essa paciente tem implante mamário, eu posso fazer um protocolo curto, um protocolo abreviado, tomar cuidado também com o FOV no axial, também não é bom nem o FOV muito grande, nem muito pequeno, vocês sabem melhor do que eu sobre isso, né? Os artefatos de movimento, né? Que a gente precisa tentar minimizar ao máximo aí, a saturação já falei, e se o paciente tiver alguma alteração palpável na mama, é interessante colocar também um marcador, né, cutâneo aqui. Em Manaus a gente usa Copaíba, não sei se vocês conhecem, mas coloca aquele comprimidinho, acho que o pessoal usa vitamina E aí, e coloca o micropore sem deixar, né, sem comprimir, só para realmente a gente conseguir ver ali onde é que está a alteração palpável, sem deixar dobra na pele, obviamente. Bom, e o contraste? O contraste é um capítulo bem importante. Recentemente saiu, agora em abril, né? O CBR publicou esse parecer sobre a realização de exame de ressonância magnética das mamas sem contraste. Tem uma situação que a gente pode fazer quando é para avaliar exclusivamente as próteses. Ok, a gente pode fazer o exame sem contraste, mas nesse caso não vai ter classificação BIRADS. Eu não vou falar nada praticamente do parênquima, porque eu preciso da curva cinética, eu preciso saber como é que aquela alteração, aquela glândula vai responder ao contraste para dizer se tem uma lesão suspeita ou não, tá? Então, quando vai avaliar a prótese, o laudo só vai falar da prótese. E o CBR, inclusive, ele contraindica, se vamos supor a paciente não quer injetar ou tem história de alergia, enfim, é melhor não fazer esse exame, por quê? Porque a mamografia e o ultrassom assim, eles são melhores, uma acurácia melhor do que a ressonância sem contraste. Então,
é um exame que não vale a pena fazer. O que eu sugiro é o radiologista ir lá conversar com o paciente, entender por que que não quer, quais são os riscos e os benefícios, mas se vai fazer uma ressonância magnética das mamas para avaliar tecido, para avaliar glândula, para investigar alguma coisa, precisa ser com contraste, tá? E aí tá a dose, o ideal é fazer com bomba, né? E depois fazer um bolo de soro fisiológico. O contraste ele não é recomendado na gravidez. No entanto, se ela está amamentando, o contraste pode fazer tranquilamente. A excreção é mínima, não precisa ficar tempo sem amamentar, isso daí não faz diferença. E aí eu botei aí embaixo nesse link, é justamente esse parecer do CBR. Bom, e agora já estamos encerrando aqui. Eu queria falar sobre uma sequência nova, né? UltraFast. É uma sequência adicional. Eu ainda não trabalho com isso, estamos ajustando aí nos lugares, né? Porque precisa um pouquinho aí também da, da equipe que trabalha com o aparelho, né, para a gente montar essa sequência. Mas o que que é? É uma técnica nova que ela captura o início do realce. Então, é como se fosse uma sequência de anjo, eu não sei te dizer agora exatamente qual é a sequência, mas ela pega imagem muito precoce, né, e a cada 5, 6 segundos a gente vai ver a aorta opacificando pelo contraste e a lesão, ou seja, quanto mais precoce esse realce, mais suspeita é essa lesão. E essa sequência tem que ser muito rápida, porque a gente faz a fase, eu tenho um pré-contraste, injeta o contraste e adquire o ultrafast. Mas no primeiro minuto eu já preciso ter a primeira fase do contraste, né? Para ter lá de 1 a 4 cada minuto ou de 1 a 5 minutos, depende do serviço, tá? E a gente vai medir justamente o tempo até o realce. E isso, as desvantagens é que tem uma resolução espacial inferior, tem limitações, né, para carcinoma ductal in situ de baixo grau, para carcinoma lobular, mas é uma sequência bem importante aí. Quanto mais precoce esse realce, às vezes a gente coloca no primeiro minuto essa lesão já lavou, então é uma sequência importante que a gente vai cada vez fazer mais aí nos serviços. Aqui só para exemplificar, né, é essa imagem que teve o coração aqui opacificando, um contraste bem precoce, né, e a lesão aqui captando no ultrafast, tá? E o protocolo curto abreviado, o que que é isso, né? Nada mais é do que eu fazer um exame com menos tempo, né? A gente, né, todo mundo falou aí sobre inteligência artificial, sobre reduzir protocolo, né? Que é uma dor nossa aí. E na mama também, então a gente faz menos sequências. Esse aqui é bem curto, esse que eu botei é um artigo que foi até do grupo de Belo Horizonte. Eles fazem só o T2, faz o T1 pré-contraste e aí já faz a fase dinâmica. Tem várias vantagens, né? Por exemplo, o paciente é claustrofóbica para evitar tipo de movimento. É claro que algumas coisas eu não vou ver, né, nesse protocolo abreviado. Então, o ideal é que a paciente já tenha uma ressonância de base, enfim, eu não posso fazer isso para todo mundo. Mas existem serviços que, além do T2, faz a difusão e também faz o STIR ali entre um dinâmico e outro, tá? E para quem, né? Quem que pode fazer esse protocolo? Mulheres, por exemplo, que têm mama densa, né, de alto risco, ou até mesmo risco intermediário aí, quando a mamografia ela é limitada, né? Normalmente essas mamas densas, a mamografia ela tem, a gente pode deixar de detectar alguma lesão e não é recomendado para estadiamento, para acompanhamento de paciente que já fez câncer, que já fez tratamento para câncer, e para primeiro exame de paciente que tem mutação BRCA. Se for o controle, tudo bem, desde que a gente tenha uma ressonância de base ali, que a gente já sabe o que ela tem, né? Doutora, desculpa te interromper. Já chegamos nos 20 minutos, tá bom? Ah, tá. Já estou no finalzinho. Tá Uma sequência, certo. a sequência silicone only, que é para ele é um STIR, né, com supressão de gordura e água. Então eu consigo ver aqui, por exemplo, tem silicone dentro do linfonodo, né? Então é uma sequência super importante, não dá para esquecer. E após o exame, então aí sim a subtração, a curva cinética. Não vou entrar muito no detalhe, né, da curva, mas só para vocês terem ideia, que a gente analisa se é uma curva inicial rápida, média ou mais lenta, e depois se ela é persistente, então quando ela está subindo aqui, ela tem mais, tipo 1, mais chance de ser benigno, se ela está em platô é tipo 2, fica ali intermediário, e se ela lava, se ela tem o achat, é uma lesão mais suspeita para malignidade.
Bom, aqui uns casos que eu vim mostrar para vocês, mas também não é importante. Difusão, né? Difusão é uma sequência importante também, por exemplo, no caso de resposta à quimioterapia, e, e ela tem, normalmente ela fica muito boa em exame de 3 Tesla, né? Aqui é de 1,5, mas é uma sequência importante. Que primeira situação a difusão, resposta tumoral, né? Não restringe mais, e também o padrão de realce são critérios de resposta. Põe um outro casinho aqui que tinha, por exemplo, eu falei da lesão retropapilar, né? Você vê que aqui tem uma dilatação ductal. Essa paciente tinha um realce periductal, não sei se dá para ver. Isso aqui é a primeira ressonância, aqui é após a biópsia, que a lesão sumiu. Então, às vezes é um realce sutil ali, uma região mais específica que a gente pode avaliar, que a ressonância pode ajudar. E, por fim, queria que vocês imaginassem e fechassem seus olhos, imaginassem daqui a 2, 3 anos a sua clínica, além de todo o trabalho que eu sei que vocês fazem, né, para ter um serviço bom, uma qualidade, imagina ter essa certificação do PAD. Então, acho bem importante divulgar aí para que toda a comunidade conheça, né, esse, isso aí que o colégio proporciona para a gente. Obrigada. Doutora, obrigado você pela apresentação, foi excelente. É super importante, né? Nós operadores temos esse mesmo olhar que vocês radiologistas têm, né, para executarmos um bom exame e contribuir assim com o diagnóstico. Muito obrigado, viu? Bom, Obrigada. pessoal, imagina. Pessoal, dando continuidade com o tema ressonância cardíaca em 15 minutos, com sedação, com arritmia cardíaca e paciente fóbico, quero convidar aqui agora o Eduardo Figueiredo. Ele é Senior MRI Clinical Modality Leader na GL Healthcare do ano de 2000 até hoje, em aplicação avançada. Cientista clínico na Philips Medical Systems de 1989 a 2000 e tem 35 anos de suporte a clientes estratégicos, suporte à pesquisa, colaboração em produção científica em ressonância magnética. Ele apresentará para nós protocolos rápidos em ressonância magnética cardíaca. Edu, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Excelente aula para você. Grande Musial, tudo bem? Estão me escutando bem? Tudo certo. Eu vou tentar compartilhar a minha tela, a tela inteira. Vou ver se já deu tudo certo. Tá dando para ver? Ainda não? Agora sim. Pronto. Aí vou minimizar aqui. Musial, eu vou acabar, acho que provavelmente não